pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Eu e a professora Fabiana estamos morrendo de saudade de vocês. Nós resolvemos fazer um resuminho para vocês da aula de ontem, que fala sobre o teatro. Lembrando que o teatro, ele teve origem na Grécia e que significa conjunto de peças dramáticas de apresentação em público. E o edifício aonde essas peças são apresentadas é chamada de teatro. Aqui em Mimoso nós temos um exemplo do Teatro Estênio Garcia, que fica ali na praça, que hoje não está funcionando, mas que já funcionou vários anos atrás com várias peças teatrais. O teatro é uma forma de arte na qual um ou vários atores apresentam uma determinada história que desperta na plateia sentimentos variados. É isso aí, né, tia Tati? Então, e a nossa aula de hoje vai falar um pouquinho sobre a origem do teatro, principalmente aqui no Brasil. Vamos ver? Antes de começar a falar sobre a origem do teatro aqui no Brasil, é importante lembrar que o teatro ele tem origem remota ao homem primitivo e seus rituais de caça, colheita, danças, morte, ritual aos deuses e também práticas lúdicas. Acredita-se que a ideia de teatro, tal como conhecemos hoje, surgiu na Grécia Antiga. O termo grego teatron significa o quê? Lugar para ver. No teatron eram realizadas cerimônias religiosas em honra a Dionísio, o deus grego do vinho. E na celebração da colheita de uvas havia o quê? Música, dança e representações de ditirambo. O ditirambo era um hino cantado e representado por um coro fantasiado. O teatro passou a ser não só o local físico para onde o público se deslocava para ver as cerimônias com as próprias representações. Aos poucos ele foi adquirindo a forma teatral com a introdução de histórias sobre os grandes heróis gregos. O teatro, ele chegou ao país por volta do século XVI, com a colonização portuguesa. Além da religião e da nova cultura, eles trouxeram também a literatura. Nessa época, o principal responsável pelas peças teatrais jesuítas era o padre José de Anchieta. Então, como os indígenas já praticavam a música e a dança, os jesuítas decidiram então utilizar esses elementos da cultura indígena para catequizá-los e perceberam no teatro o método mais eficaz como instrumento de civilização. Então, a catequese, ela buscava esses elementos para ensinar os dogmas da Igreja Católica. As comédias e as tragédias eram pouco representadas. A opção ficava com os autos sacramentais, que tinham caráter dramático e, portanto, estavam carregadas de características religiosas. Os jesuítas começaram então a misturar os costumes, máscaras, pinturas e elementos do cotidiano indígena aos seus apólogos educativos, o que resultava em espetáculos quase sempre litúrgicos. Os autos tinham então a intenção pedagógica e moral, destinados à catequização dos índios. Com a chegada da família real no Brasil em 1808, o teatro teve um grande avanço. Dom João VI reconheceu a necessidade de ampliar os teatros para a nobreza poder assisti-los. Grandes espetáculos começaram a chegar no Brasil, porém, além de serem estrangeiros e refletirem os gostos europeus da época, eram somente para os aristocratas e o povo não tinha qualquer participação. O
o teatro não tinha uma identidade brasileira. Somente no século XIX, o teatro brasileiro começou a conseguir os seus propósitos nacionalistas. Um grande marco foi a representação da tragédia Antônio José, ou Poeta e a Inquisição, de Gonçalves Magalhães. Nessa época, surgem comédias de costume, cujo propósito era contar situações do país e levar risos ao público. Entre os principais nomes de autores dessa época, a gente tem Gonçalves Dias, Álvares de Azevedo, Casimiro de Abreu, Castro Alves, Araújo Porto Alegre, Barata Ribeiro e José Pinheiro Guimarães. Bom, e um aspecto que a gente não pode deixar de lado é que dentro dessa dramaturgia temos o dramaturgo. Quem é o dramaturgo? É aquele responsável pela composição, pela criação dos textos do teatro. Eles são muito importantes. Graças a esses compositores teatrais, temos muitos gêneros de teatro. Temos o alto, a comédia, o drama, o fantoche, a ópera, o musical e assim vai. Ao longo do tempo, podemos observar que o fazer teatral passou por muitas transformações, tanto na forma de atuar quanto na finalidade das apresentações. O teatro, então, ele foi deixando suas características ritualistas e religiosas e foi se tornando no que vemos hoje, uma arte de grande destaque. Existe o teatro amador, profissional, educacional, comercial, entre outros. E cada um deles com um objetivo bem definido e características próprias. E hoje podemos fazer teatro não somente no teatro, o edifício, mas em vários lugares, até mesmo na rua. Espero que tenham gostado da nossa aula de hoje. Agora chegou o momento da atividade. O que vocês vão fazer? Presta atenção, hein? Nós vimos em nossa aula que o teatro no Brasil começou com os jesuítas tentando catequizar os índios, não é mesmo? Muitos artistas, eles retratavam esse momento com pinturas, Eles desenhavam e pintavam os quadros retratando essa questão. Que tal você agora se colocar no lugar de um desses artistas? Pois bem, você vai representar com uma pintura como você imagina ter sido esse contato dos jesuítas e índios na origem do teatro brasileiro. Bom trabalho, beijos e até a próxima!